Olá, meu nome é Osíris, sou graduado em Matemática, técnico em Informática, cristão reformado, autor do blog CEPAD e este é um canal de variedades. A leitura que vamos fazer está em Filipenses, no capítulo 1. A gente vai ler do versículo 20 até o versículo 29. Diz as Escrituras: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença, de novo, convosco. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é, para vós outros, de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Usaremos esse texto para falar um pouco sobre avivamento. Avivamento é algo que todos os cristãos esperam que isso em algum momento aconteça. Mas o que é avivamento? Nós podemos usar algumas alegorias para entender o que é avivamento. Avivamento ele pode ser comparado a uma pequena centelha que termina virando uma pequena chama, e essa pequena chama vira uma labareda, e essa labareda vai se espalhando e vai aumentando a quantidade de fogo, e essa quantidade de fogo vai respingando novas centelhas que vão formando novos focos de incêndio, e daqui a pouco nós temos um grande incêndio formado. Esse é uma alegoria do avivamento. Mas nós não queremos usar essa alegoria hoje. Nós vamos usar uma outra. Nós vamos usar a seguinte: existe um grande prédio com vários quartos, onde várias pessoas estão dormindo nesses quartos. E, de repente, uma pessoa barulhenta acorda. O que é que acontece? Ele acorda e começa a fazer barulho, e outra pessoa se acorda e também começa a fazer barulho, porque soma com o barulho do outro, e acorda outro, e acorda outro, e acorda outro. Daqui a pouco todo um quarto está acordado, e o barulho daquele quarto começa a acordar o pessoal que está no quarto vizinho, e as pessoas que se acordam lá começam a fazer barulho e vai acordando os outros, e daqui a pouco todo o prédio está acordado. É nessa alegoria que nós vamos trabalhar hoje, certo? Baseado nessa ideia. Quando nós falamos de avivamento, as pessoas sempre dizem que existem algumas coisas que se precisa para se ter um avivamento. Eu quero desmanchar um pouco essa ideia. Geralmente, o que é que se diz que se precisa para se haver um avivamento espiritual na igreja? Se diz que é oração, leitura da palavra e evangelismo. Só que essas coisas são consequências, não é por aí que se inicia. E vamos usar esse texto de Paulo para descobrir o que é que se precisa para iniciar um avivamento. Dê uma pesquisada um pouquinho nas histórias dos avivamentos,
E eu vou citar o que aconteceu, qual foi o foco de alguns avivamentos históricos, e a gente vai tentar delimitar algo que aconteceu em comum entre eles, certo? Houve um avivamento na Alemanha, onde o foco principal foi os estudos bíblicos. Eles faziam reuniões de estudos bíblicos, e essas reuniões de estudos bíblicos se transformaram num grande avivamento na Alemanha. Na Morávia, que hoje faz parte do território da República Tcheca, eles começaram, o foco foi a oração. Eles fizeram o que todo mundo hoje conhece como o relógio de oração. Que eles tinham irmãos orando 1 hora por dia, todas as horas do dia. E esse período de oração durou mais de 100 anos. Inclusive, eles incentivaram outras pessoas em outros lugares, o quarto que acordou outro quarto, né, que estava adormecido, e esse outro quarto também começou a despertar novas pessoas, né, um novo avivamento, ou a continuidade, né, aconteceu em outro lugar por causa disso. E nesse, na Morávia, o foco foi a oração. Na Inglaterra, o foco foi o evangelismo local. Eles começaram a evangelizar na cidade, as pessoas na própria cidade, e aquele evangelismo que começou tão pequeno se transformou num grande avivamento na Inglaterra. Nos Estados Unidos, houve vários focos de avivamento. Um deles, com Finney, começou com foco na pregação da palavra de Deus. Pregavam a palavra de Deus, e aquilo foi motivando, despertando as pessoas, e aquilo se transformou num grande avivamento. Na Inglaterra, com Spurgeon, o foco foi o evangelismo infantil. Ele começou evangelizando crianças, e aquele movimento de Spurgeon se transformou num grande avivamento na Inglaterra. Ainda na Inglaterra, nós temos um foco que foi baseado no testemunho pessoal, que foi o grupo dos puritanos, que nós herdamos, né? Nós viemos dos puritanos, e eles são conhecidos em todo o mundo. Teve alguém, eu não lembro o nome, que ele disse uma frase que era mais ou menos a seguinte: eles eram tão santos que o mundo não os merecia. Tudo que eles faziam para a glória de Deus. Ainda nos Estados Unidos, teve outro movimento de avivamento com o Moody, né, que ele começou com foco na escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical se transformou num grande avivamento, né, das igrejas e das pessoas de determinada parte dos Estados Unidos. E Jonathan Edwards, que também nós vimos um pouco por ele, né, o foco dele foi em missões, foi evangelizar longe de casa. E isso também se transformou num grande foco de avivamento. Como vocês podem ver, o foco de avivamento pode ser variado. Então não dá para dizer que é a oração, ou a pregação da palavra, ou o estudo da palavra. Não é. Essas coisas são consequências do avivamento. E o que é que nós precisamos para o avivamento? Nesse texto de Paulo, eu consegui pegar 7 coisas que são necessárias para que haja um avivamento. E nós não podemos, em momento nenhum, esperar que o avivamento comece nos outros. O avivamento tem que começar em nós. Qual é a primeira coisa? A primeira coisa, ele está no versículo 20. Que ele diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Quando nós lemos esse texto, esse versículo, qual é o ponto principal que pode nos levar ao avivamento? É a palavra entrega. O avivamento, ele vai começar quando nós decidimos nos entregar. Como Paulo disse, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então o avivamento
vai começar quando nós decidirmos nos entregar a Cristo. No versículo 21, nós vemos a segunda, que diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, qual é a palavra que nós podemos tirar desse versículo? É a palavra dedicação. Quando nós resolvermos nos entregar e nos dedicarmos, né, porquanto para mim o viver é Cristo. Viver é Cristo, fora de Cristo não tem vida. Então tem que haver dedicação. No versículo 22, nós vemos a terceira palavra. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Então, qual é a palavra que nós podemos tirar desse versículo 22? A terceira palavra seria disponibilidade. Disponibilidade para o trabalho. Que ele diz: entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, e o trabalho de Paulo era transmitir o Evangelho, então essa é a palavra que nós podemos tirar desse versículo. A quarta palavra vai estar lá no versículo 27, que diz: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Qual é a palavra que nós podemos tirar daqui e que nos ajudará a chegarmos ao avivamento? É modelo de vida. Nós devemos ser pessoas que as outras possam olhar para nós e dizer: aquele ali é servo de Cristo. Se nós não conseguirmos fazer isso, nós nunca seremos avivados. Ele diz: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Então nós temos que viver de forma que o Evangelho não sinta vergonha de nós. Paulo já disse em outro lugar que eu não me envergonho do Evangelho. O que nós vemos hoje em dia é as pessoas envergonhando o Evangelho. Mas nós temos que viver de modo digno, nós temos que ser modelos. A quinta palavra, ela está no versículo 28. O versículo 28 diz: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para ele prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. E a quinta palavra que nós podemos tirar desse versículo será ousadia. Que em nada estáis intimidados pelos adversários. E isso a gente só consegue se a gente for ousado. A sexta palavra vai estar na primeira parte do versículo 29. O versículo 29, o início diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. E qual é a palavra que nós podemos tirar dessa primeira parte do versículo 29? É prazer. O versículo diz: foi concedida a graça de padecerdes. Nós temos que ter prazer em fazer a obra de Cristo. E o final do versículo 29 tem a sétima palavra, que diz: e não somente de crerdes nele. E a palavra que nós podemos tirar daqui é confiança. Então, as palavras que nós podemos tirar desse texto de Paulo e que são a base para o avivamento são 7, que são entrega, dedicação, disponibilidade, ser um modelo, ter ousadia, ter prazer e ter confiança. Essas são as palavras que são a base que há em comum com todos esses exemplos que nós citamos antes, de pessoas que terminaram sendo referências em determinados avivamentos. Todos eles tinham essas palavras aqui, eram características dessas pessoas. E para a gente encerrar, eu queria que vocês gravassem
o versículo que está em Efésios 5,14. É só voltar um pouquinho de nada, 2 folhinhas só. Se vocês decorarem esse versículo, de grande aprendizado. Aí Efésios 5,14 diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. E que o Senhor nos abençoe.